Excesso de futuro. O nome clássico para isso é ansiedade. E ansiedade não é fraqueza, ansiedade não é distúrbio. Ansiedade é falta de descanso e falta de descanso é pecado. E eu vou provar você nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Bem-vindo ao Segundou na Mente. Começou nova força pra gente. Segundou na Mente. Jesus nos levanta. Segundou na mente. Tudo bem? Ansiedade. O que é isso? Por que as pessoas tanto sofrem de um mal que nem existe? As preocupações. Jesus deixou bem claro isso, vivendo, estabelecendo esses conceitos, dizendo assim: venham sobre mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Mas foi Pedro que discerniu esse princípio poderoso do descanso. Lance sobre mim, ou lance sobre ele, toda a vossa ansiedade. O excesso de futuro. Para alguns, futuro pode ser programável? E pode sim, acredito que sim, e pode sim você desenvolver projetos aí para o futuro. Pois bem, mas e quando o futuro passa a ser um problema? O presente você o vive, há uma diferença entre você viver o presente e ter o presente em você e não vivê-lo. O passado você encara, não é uma prisão perpétua. O passado, então, se você não resolver, vai gerar conceitos depressivos. O presente, o estresse, tem que fazer mais. E o futuro, aquilo que ainda não aconteceu, não sabe se vai acontecer. Há uma pesquisa que diz que 60% do que você preocupa com o futuro não acontece. A ansiedade, o nome técnico que deram para esse excesso de futuro. Mas o que fazer então, pastor? Como que funciona? Nessa segunda-feira que você vai iniciar aí a semana, faça esse teste, lance, entregue ao Senhor, a Jesus. Parece uma conversa fácil? E é fácil. Porém, a dificuldade está no seu nível de relacionamento com Jesus, ou o seu nível de relacionamento com a fé, ou o seu nível de relacionamento com as verdades bíblicas. Ansiedade é pecado, você é falta de descanso. Mas espera aí, pastor, você está sendo radical? Não, eu estou sendo verdadeiro. Você descansar no Senhor. O descanso é um princípio que quando você não pratica, isso vai gerar preocupações e também deixa de considerar o quanto Jesus governa a sua história. É simples, a fala é exatamente essa. Qual é a área da sua vida que você não está deixando Jesus cuidar? O quê? Como assim? Exatamente. Quais são as áreas da sua história que você não permite que o Espírito Santo coloque os pés para dominar? Que você não entrega o governo? Que você não, literalmente, não confia no que Jesus ensina sobre essa área específica? Qual é? Dinheiro? Relacionamento? Família? Emprego? Ministério? Pessoas? Não faça isso. Eu aconselho gente há anos e percebo que boa parte das ansiedades diagnosticadas pelos médicos, não que isso seja errado, nada mais é do que falta de confiança, falta de descanso, falta de estabelecer em Cristo o que realmente Ele é na área específica. Então, quando eu estou numa sala de atendimento, que eu digo, olha, qual é a área da sua vida que você não está deixando Jesus cuidar? Eles ficam pensando, ué, como assim, pastor? Ele cuida de tudo. Eu digo, não cuida, porque aqui está escrito que você é ansioso, toma remédio, faz tratamento. Pare para pensar nisso nessa semana. Avalie qual é a área da sua história que você não está deixando Jesus cuidar. Peça para Ele cuidar, entregue, confie. Por que foi Pedro que trouxe essa fala no seu livro de capítulo 5, 1 Pedro 5, 7? Simples, porque Pedro conhecia exatamente a figura de Jesus em todas as áreas. Foi ele que teve a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi para Pedro que Jesus fez o desafio, vamos virar pescador de homens. E é Pedro
há um único apóstolo narrado nas Escrituras que a sombra dele curava. E Paulo fez isso. Por quê? Porque Pedro aprendeu a confiar, descansar. E o exemplo que ele cita disso é quando ele caminha sobre as águas. E para encerrar, para você começar a semana cheio de fé, olha, imagine a cena, todos estão sentados na mesa e um dos discípulos diz assim: puxa vida, fiquei sabendo que um de vocês andou sobre as águas. João diz: eu vi Pedro andar sobre as águas. E Pedro diz: eu andei sobre as águas. Mas o princípio verdadeiro não é ter andado sobre as águas, mas sobre a palavra que Jesus lançou. Vem, caminhe sobre a palavra, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e mais ele fará. Ótima semana para você e eu vejo você na próxima segunda em Segundou na Mente. Um abraço.